projeto Politizar 2018 começa na próxima semana e a solenidade em comemoração ao Dia do Defensor Público. Veja agora no Repórter Assembleia. A sessão ordinária desta quarta-feira foi realizada pela manhã e no plenário as discussões parlamentares foram sobre as manifestações em todo o Brasil e ainda a apresentação de matérias e requerimentos. Mais de 2 horas de sessão de discursos acalorados em torno da greve dos caminhoneiros, que chega a 10 dias. Olha só o que está acontecendo com os caminhoneiros, a quem eu presto a minha solidariedade. Um caminhoneiro denunciou na rede social que numa viagem de Natal a São Paulo, onde se gasta mais de 12 mil quilômetros de viagem, se gasta 13 mil de combustível, 13 mil reais de combustível, R$1.000 de pedágio, sobrando a ele, trabalhador, apenas R$1.950 por vários dias de trabalho. Risco na estrada. Portanto, eles têm razão, sim, de estarem revoltados. Acredito eu que o movimento foi legítimo, o movimento foi extremamente importante, conseguiu alcançar alguns objetivos, havendo a redução e a sensibilidade pelo governo federal, e agora aqui parabenizando o governador Zé Elton também pela sensibilidade de baixar a pauta da redução da alíquota do diesel. Obviamente, nós precisamos ter uma política mais clara, nós entendemos que a Petrobras precisa dar condições, porque a toda semana, ou às vezes todos os dias, aumentando o preço, nós não conseguiremos sobreviver. Não adianta de nada estancar por 60 dias e daqui 60 dias voltar àquilo que nós estamos vivendo hoje. Então, é importante agora, mas é mais importante ainda poder deixar aqueles que estão e que precisam sustentar as suas famílias trabalharem. Já em relação à apresentação de requerimentos, a deputada delegada Adriana Costa, do PT, solicitou a assistência psicossocial para as famílias dos adolescentes mortos em incêndio no Centro de Internação Provisório para Menores, ocorrido recentemente e que resultou na morte de 9 internos. Nós estamos aqui apresentando um requerimento para que o Estado dê um mínimo de assistência a essas famílias, porque não deu nenhuma assistência. Eles foram muitos sepultados como pessoas assim, sem qualquer assistência, em caixão de papelão, né? E se as SEMAS não ajudassem, não teria nenhum tipo de auxílio, as SEMAS do município, e também assistência psicossocial. Direto da tribuna, o deputado Carlos Antônio, do PTB, que é presidente da Comissão da Criança e Adolescente da Casa, também chamou a atenção sobre o assunto e foi além. A minha preocupação é exatamente a questão futura em relação à prevenção daquilo que ainda pode ocorrer em outros casos. Nós temos diversos casos espalhados pelo estado de Goiás que são verdadeiramente barris de pólvora. Então nós precisamos tirar a lição da tragédia que aconteceu, lamentavelmente aconteceu, para que não ocorra em outros locais onde nós temos adolescentes em cumprimento de pena socioeducativa. Ainda durante a sessão, o deputado Cláudio Meireles, do PTC, entregou oficialmente o relatório final da CPI da Goiás Turismo. A partir de agora, nós podemos encaminhá-los ao Ministério Público, para que o Ministério Público possa tomar as providências, abrir o inquérito, aprimorar mais ainda sobre a investigação, caso ele queira, e tomar as medidas judiciais para reparar o dano causado ao poder público. E do lado de fora do Palácio Alfredo Nasser, houve um buzinaço com a participação de motoristas de transporte de passageiros, que demonstraram apoio à manifestação dos caminhoneiros. Aqui em Goiás, o governador José Elton já anunciou a redução da base de cálculo do ICMS sobre a comercialização do diesel, mas a reivindicação é que seja estendida a redução para outros combustíveis. O buzinaço em frente à Assembleia Legislativa reuniu manifestantes e representantes do transporte escolar,
caminhoneiros, motoristas de aplicativos, transporte de frete, turismo e mototaxistas. Munidos de faixas, várias categorias reivindicam basicamente a redução do ICMS estadual em todos os tipos de combustíveis, não só do diesel. A gente está buscando para que o governo do estado, agora no caso aqui especificamente, o governo do estado consiga baixar esse ICM que é exorbitante. Nós somos o terceiro ICM mais caro que tem combustível no país, e sendo que nós temos um gasoduto dentro do estado. Ou seja, os outros estados que não têm gasoduto, que o transporte é feito via caminhão, tem um ICM mais baixo. Por que Goiás, que tem uma distribuição, que vem um gasoduto, vem de Paulínia, São Paulo, para cá? Por que o ICMS aqui tem que ser o mais caro? A deputada estadual Isaura Lemos, do PCdoB, recebeu e ouviu as reivindicações dos manifestantes em frente ao prédio da Alego. Como deputada, por eles estarem aqui nos procurando, nossa obrigação é recebê-los. São trabalhadores que estão contra a política de aumento abusivo do combustível que a Petrobras implementou. Não pensando nesses trabalhadores, não pensando no povo brasileiro, e estão também nos procurando para acionar o PROCON, porque infelizmente tem aqueles oportunistas que aproveitam deste momento de crise para vender o gás de cozinha a 150, o combustível a R$ 9,00 o litro, o óleo diesel a preço mais alto. E nós não podemos admitir que oportunistas explorem o sofrimento do povo goiano. Confira agora a movimentação da greve dos caminhoneiros neste 10º dia e ainda o balanço do PROCON sobre as fiscalizações realizadas neste período, quando receberam várias denúncias sobre a prática abusiva de preços e falta de combustíveis impostos no estado. Vale destacar que em Goiânia foram fiscalizados 183 postos. Confira os destaques na reportagem de Stephanie Fonseca. Braços cruzados, portões fechados e caminhões parados. Essa é a situação do 10º dia de greve dos caminhoneiros em Goiás. Cheguei hoje à noite aqui, nós vim de Rio Verde, me escoltado, quase não passava lá e cheguei que não tem gás. Previsão não de chegar gás. Estou desde sábado em Nerópolis, né, parado. Aí ontem eles liberaram, a gente veio para cá, só que não tem previsão de carregar, né? Porque alguns lugares ainda está bloqueado e não tem previsão de carregar. Os caminhoneiros mantêm o protesto contra o aumento no preço do combustível, mesmo após o anúncio do presidente Michel Temer de reduzir em 46 centavos o preço do óleo diesel. Os consumidores têm enfrentado filas para abastecer. Eu estou aqui na fila, já tem meia hora, agora vamos esperar para ver, né? Já tem por volta de uma hora parada aqui ou mais já. Com o preço abusivo de alguns produtos, o PROCON orienta os consumidores. Embora o mercado seja livre, se autorregula, não é agora que, aproveitando essa crise, oportunistas vão colocar preços elevadíssimos. O consumidor que adquirir agora, nesses valores, independente de ter fechado as portas do estabelecimento, se ele tiver o comprovante, o cupom fiscal do quanto que ele pagou, nós vamos autuar as empresas. O deputado comenta a greve dos caminhoneiros. Nós somos muito dependentes dos transportes rodoviários e a gente vê aí uma abusiva cobrança no preço dos combustíveis. Não é só o óleo diesel, se nós formos ver gasolina, etanol, todos os outros combustíveis, os preços muito caros, os impostos muito caros e a população pagando essa conta, principalmente quem trabalha, quem produz, quem pega o seu caminhão todos os dias, sai carregando, transportando o progresso para esse país, enfrentando às vezes as dificuldades das estradas com buracos, com infraestrutura ruim, enfrentando os perigos que essas estradas trazem todos os dias, os perigos também de segurança pública, que a gente vê vários fatos aí, relatos de falta de segurança também e assaltos para roubar caminhões e cargas. Quantas vezes a gente já não viu falar nisso? Então é legítima a luta desses caminhoneiros e por isso que o Brasil abraçou. E em sessão solene, o Legislativo goiano comemorou o Dia do Defensor Público, data celebrada dia 19 de maio. Confira na reportagem de Luciana Martins. Além dos defensores públicos, participaram da sessão solene no plenário Getulino Arteaga da Assembleia, familiares e amigos. A homenagem em comemoração ao Dia do Defensor Público foi proposta pelo deputado estadual Virmontes Cruvinel. Nós aqui na Assembleia temos dedicado muito ao diálogo e à defesa de direitos dos cidadãos. E sem dúvida nenhuma a Defensoria Pública, inclusive com papel constitucional, tem essa atribuição de garantir o acesso à justiça a quem mais precisa.
Dessa maneira, todas as ações aqui na Assembleia, relatorias de projetos, discussões e temas e audiências públicas ligadas a essa categoria, teve nosso comprometimento desde a defesa da nomeação de aprovados e também na consolidação da carreira, com questão remuneratória, garantias de direitos também de condições de trabalho e fomentado, inclusive, a aprovação de uma lei criando o Dia do Defensor, justamente para celebrar e também resgatar esse compromisso de defesa da sociedade. Então, é uma maneira muito importante também de reconhecermos esse papel valioso da Defensoria aqui em Goiás. O Dia do Defensor Público é comemorado dia 19 de maio, data em que faleceu, no ano de 1300, na França, o santo Ivo de Kermatin, doutor em Direito, Filosofia, Letras e Teologia, e que dedicou sua vida em defesa dos pobres, órfãos e viúvas. 10 defensores públicos goianos receberam certificados em reconhecimento aos serviços prestados à sociedade, todos honrados e felizes pela profissão que escolheram. Eu me sinto plenamente realizado na carreira de defensor público, uma vez que é muito nobre a função exercida por esse profissional, uma vez que atende as pessoas hipossuficientes que mais precisam da tutela de direitos por parte do Estado. São pessoas que não têm condições de contratar advogado, sendo que a Defensoria Pública atua em diversas áreas, civil, criminal, infância e juventude, saúde, consumidor e outras áreas importantes na vida do cidadão. A gente faz um trabalho não só judicial, mas um trabalho, inclusive, prioritariamente extrajudicial, inclusive de educação em direitos, em relação à população. Então eu fico muito feliz que esse trabalho é de fato tão importante, né, que representa uma parcela tão grande da sociedade, que ele seja reconhecido hoje aqui dentro da Casa do Povo. O chefe da Defensoria Pública da União no estado de Goiás, João Frederico Bertrand, e o presidente da Associação Goiana dos Defensores Públicos, Gustavo de Jesus, falaram em nome dos homenageados. A defesa é um dos mais legítimos direitos do ser humano, independente da condição financeira. Em Goiás, existem cerca de 84 defensores públicos. O número ainda é pequeno. Essa homenagem proporcionada pelo deputado Virmondes é gratificante, é um reconhecimento do trabalho realizado pelos 84 defensores e pelos servidores estagiários da Defensoria Pública. A gente ainda tem muito a crescer, tem o objetivo, a obrigação constitucional de até 2022 estar em todas as comarcas do estado de Goiás. Então os 84 são insuficientes, provavelmente os 130 que a gente tem de cargos previstos em lei não serão suficientes para isso. Então a gente ainda conta com o apoio da Casa e do Executivo para poder criar novos cargos e instalar a Defensoria também no interior do estado para quem mais precisa. E esta semana, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2019 foi debatida na Casa do Povo, durante a audiência com a participação de técnicos da Segplan. Quem traz mais informações sobre o andamento e tramitação da LDO para 2019 é a repórter Bruna Mastrella. Bruna? A reserva de recursos da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019 para as emendas impositivas foi um dos destaques de audiência pública realizada nesta terça-feira aqui na Assembleia Legislativa. Os deputados, tanto da base governista quanto da oposição, cobram a liberação de recursos para o pagamento das emendas sem necessidade de autorização do governo. Para eles, a medida é democrática e ajuda a fortalecer a autonomia do parlamento. Relator da matéria, o deputado Thales Barreto prometeu analisar a questão. Obrigada, Bruna. E na tarde desta quarta-feira, alguns deputados participaram da entrega de recursos referentes aos convênios do programa Goiás na Frente. Durante o evento, foram repassados 6 milhões para obras e investimentos para 20 municípios. Com o repasse, o governo registra 240 convênios, com 187 cidades em todo o estado. Fazer investimentos hoje seria uma conversa que qualquer prefeito que você conversar hoje vai falar que o município não tem condição de fazer investimento. E esse aporte do governo do estado, através dos convênios com as prefeituras, vem ajudar a fazer obras estruturantes, obras necessárias nos municípios. Então a gente vê com muita alegria o olhar municipalista do governo de Goiás trazendo esses benefícios para as cidades. Chegamos a mais de 200 municípios com benefício do governo. Nos momentos mais difíceis dessas cidades, que foram os primeiros meses, primeiro ano de governo de cada um dos prefeitos, e chegou em boa hora. É realmente um programa fantástico, que hoje não tem um local em Goiás que não seja um canteiro de obras. Goiás na Frente é uma realidade que alguns duvidavam.
E hoje ele demonstra que o governo do estado, através do governador Marconi, agora com o Dr. José Hélito, de uma forma extremamente municipalista, vem ajudando de uma forma incisiva esses municípios, seja na pavimentação, seja na infraestrutura, seja em todos os benefícios que na realidade quem escolheu o destino desses recursos do Goiás na frente foram os próprios municípios. E para a próxima semana, a Assembleia inicia o cronograma do Projeto Politizar 2018, com abertura, instalação e posse dos deputados estudantes da UFG, que se inscreveram para a participação da simulação de atividades parlamentares. A cerimônia será na segunda-feira, a partir das 7 horas da noite, no auditório da Faculdade de História, no campus Samambaia. O objetivo do Projeto Politizar, que segue até o dia 8 de junho, é promover aos participantes o conhecimento sobre os processos e deliberações do Poder Legislativo de Goiás. E esta edição do Repórter Assembleia termina aqui. Continue com a nossa programação e até mais.